Sete contrata um dos principais executivos do Grupo City. A gente vai trazer essa informação e vamos falar como isso impacta no Vasco da Gama quando a SAF for instituída no Vasco da Gama também. Vamos falar sobre Thiago Rodrigues, ele vai dar um depoimento aí emocionante sobre a torcida do Vasco, muito gratificante, a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos falar sobre a honraria que o Vasco deve conceder ao técnico Roger Machado e as expectativas para o jogo Vasco e Grêmio também. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário, que fica sempre aqui abrilhantando os nossos vídeos, as nossas lives. Seja sempre bem-vindo no nosso Comentaléu Vascaíno. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo nosso canal. E para você que está chegando pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou o Léo, analista scout, comentarista desse canal. Aqui você tem análise, informação, opinião, resenha. É o lugar para você, torcedor vascaíno, ficar por dentro de tudo. Então, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no nosso canal, se inscreveu, você ainda pode nos ajudar a chegar à nossa meta. A meta esse ano é 10 mil inscritos, então até o final do ano a gente quer bater esses 10 mil inscritos e eu quero contar com você. Posso contar? Se inscreveu? Deu essa moral? E além do conteúdo de qualidade que você tem aqui com a gente. Olha, vamos iniciar o vídeo logo falando dessa notícia que surgiu hoje, envolvendo a contratação do Don Dransfield, do ex-executivo do City, né, um dos principais estrategistas, né, um dos caras que projetou o Grupo City de forma mundial, trabalhou durante 12 anos, e esse executivo está se transferindo para a 777 Partners, para ser um dos principais nomes, um dos principais personagens do futebol da 77 Partners, o cara que vai fazer toda a estratégia aí para que a 77 Partners esteja dentro de pouco tempo uma das principais potências no futebol mundial, e isso também passa pelo Vasco da Gama. Mas a gente tem que deixar bem claro, né? Surgiram algumas matérias que davam a entender que esse executivo seria para trabalhar no Vasco da Gama. Ele não vai trabalhar diretamente no Vasco da Gama. Ele será o cara das estratégias da 777 Partners. Como o Vasco vai fazer parte desse conglomerado, obviamente vai afetar nas estratégias, na questão de marketing, como a marca vai ser explorada, como eles vão funcionar na questão também de investimento, como vai ser as estratégias de questões competitivas, quais serão as metas competitivas. Toda a estratégia será passada pelo Don Dransfield, que é um dos caras aí mais requeridos no futebol mundial. No último ano, né, ele deu uma entrevista, deu uma coletiva, na verdade, né, onde ele estava aí também dando uma palestra. Ele falou o seguinte, que a ideia do Grupo City era cada vez mais mapear o mercado, ter mais scouts em todos os lugares para poder mapear e ter acesso a grandes nomes. Isso é importantíssimo. O Vasco vem fazendo isso já com a 77. A gente viu que o Vitor Bastos aí viajou para o Uruguai, viajou para a Argentina, alguns nomes que estão aparecendo. Isso é importante, gente. Por que, Léo? Léo, vai fazer só para comprar jogador jovem? A cada vez mais a Europa está vindo e buscando os meninos com 18 anos, 18, 19 anos. Então, esse trabalho tem que ser importantíssimo para que esses meninos não saiam da América do Sul antes. Então isso é importantíssimo, esse trabalho de mapear mercado, de buscar jogadores. Então isso deve ser o principal ramo que deve mudar no Vasco da Gama, com a adesão da SAF à 777 Partners. Para isso, o Vasco vai ter uma gama no mercado, vai ter mapeado alguns bons jogadores, e aqueles melhores que apareceram, você vai lá e vai buscar. Obviamente que futuramente os jogadores têm um sonho de ir para a Europa, eles vão para a Europa, mas isso eles vão performar também, e antes que eles saiam daqui da América do Sul, o Vasco já vai ter acesso para contratar esses jogadores. Então isso é importantíssimo. Estou vendo muita gente falando aí, vai ser um clube só para vender. Não, cara, para vender, o jogador tem que performar bem. Para ele performar bem, ele tem que estar dentro de uma estrutura. Então, isso, consequentemente, vai trazer títulos. A gente tem que ver aí o Palmeiras, né? O Palmeiras, que o Danilo é um dos caras que mais tem mercado hoje no futebol. E o Palmeiras, com o Danilo, já ganhou aí de 2 Libertadores. Então, se ele for vendido, ainda sai no lucro, porque desportivamente o time conseguiu performar. Então, toda essa situação. Obviamente que a gente já falou aqui, a gente viu o Genoa contratando um goleiro hoje do Breccia, acima da idade de 25 anos. Vai rolar sim contratações acima de 25 anos, vai haver uma mescla sim, e obviamente que vão pinçar bons jogadores, porque quanto mais cedo pinça esses jogadores,
você tem um possível time formado com esses jogadores trabalhando e fazendo uma transição adequada, o que não acontecia no Vasco ia fazer com que o Vasco perdesse alguns grandes nomes. Então, essa será a situação que vai mudar no Vasco da Gama. Olha, o Vasco, daqui a pouco eu vou trazer o Thiago Rodrigues falando sobre a torcida do Vasco, vídeo emocionável, eu fiquei arrepiado quando vi ele falando aí sobre a torcida do Vasco. Mas o Vasco, para o jogo contra o Grêmio, já anunciou que Roger Machado será homenageado pelo Vasco com a honraria Paz Santana, pelos serviços prestados à luta antirracista. Então, ele receberá essa honraria e juntamente com o Roger Machado, o goleiro Aranha também será homenageado, receberá essa honraria. Isso acontecerá aí na próxima quinta-feira. Então é o Vasco aí na luta, né? O Vasco é pioneiro, né? Vai ter gente que vai falar, isso e aquilo. O Vasco é pioneiro na luta contra o racismo. Se você não sabe nem da história do seu time, se você não sabe disso. Então o Vasco aí vai conceder essa honraria Paz Santana ao Roger Machado e também ao ex-goleiro Aranha, aquele goleiro mesmo que sofreu também uma situação racista também no Grêmio, né? Em um Santos e Grêmio, numa semifinal de Copa do Brasil, ele sofreu aí e será aí homenageado pelo Vasco da Gama. Sobre Vasco e Grêmio, com todos os ingressos vendidos, a gente já falou sobre isso, os ingressos já foram emitidos. O Vasco pede que todos agilizem as suas trocas de vouchers para que não fique para cima da hora e tenha filas e tenha todo o transtorno e aí muita gente fique sem entrar. O Vasco admite sobre isso, né? Pede que os torcedores se adiantem. E sobre time, o Zé Ricardo parece que vai mesmo naquela mudança que a gente falou. Gabriel Dias deve voltar à lateral direita, isso está confirmado, é o titular até então, é um jogador que vem até surpreendendo, é como eu sempre digo, né? O Gabriel Dias é um dos poucos jogadores que eu falei aqui que eu não concordava com a contratação dele e está performando bem, deve voltar a ser titular do time do Vasco da Gama. Figueiredo também deve voltar, Palácios volta para o banco, até porque Palácios jogou fora da sua posição, vi muita gente sendo até injusto com o Palácios, e a gente já tinha dito aqui na nossa própria análise do jogador, que o jogador não funciona como extremo, jogou como extremo na última partida, não foi bem, e também a gente fala aí sobre o Getúlio, que deve ser titular, apesar aí do jejum do Raniel, ele deve ser titular do time do Vasco da Gama. E olha, para terminar esse vídeo, eu vou deixar vocês com um vídeo do Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues abriu o coração e falou de como é ser jogador do Vasco, receber todo o carinho e também emocionou com as suas palavras. Aquele abraço, saudações vascaínas e fique aí com o Thiago Rodrigues. Cara, esse carinho pra mim assim, eu até me arrepio aqui, realmente não é demagogia, pra mim é algo que não tem preço, cara. Eu queria tentar descrever em palavras e mensurar pra vocês qual é a sensação de um ser humano que entra em campo e consegue mexer e marcar algo no coração de alguém, cara, né? Você pode ganhar dinheiro, você pode conquistar coisas bem materiais, mas realmente você conseguir cravar no coração de um torcedor, de uma família, de uma criança, um sentimento especial, sobretudo de admiração e também respeito, isso para mim não tem preço. Fico muito feliz, cara. Isso aí vai ser um dos grandes troféus que eu vou levar para minha carreira assim e vou guardar com muito carinho. E quando entro em campo que eu vejo essa parte deles me saudando e tendo essa reverência, eu fico muito feliz e me motiva ainda mais, com dores e com lesões, a dar meu melhor pelo Vasco.